Teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos muito felizes por mais um evangelho nesta quarta-feira, pois estamos juntos, reunidos, junto do Cristo em nossos lares e nossos corações. Vamos preparar as nossas águas para serem magnetizadas, preparar os nossos corações, os nossos pensamentos, para receber essa luz, essa paz, esse amparo que traz a espiritualidade nesse momento aos nossos lares e a todos que nele reside conosco. Vamos emanar também essas boas vibrações aos nossos vizinhos, parentes, amigos distantes, aos nossos amores que já se encontram na pátria espiritual, que todos recebam o amparo, o carinho, o amor que necessitam nesse momento. Assim, iniciamos nosso evangelho na noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos ler o livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Lição 1. Imperativos cristãos. Aprende humildemente. Ensina praticando. Administra educando. Obedece prestativo. Ama edificando. Teme a ti mesmo. Sofre aproveitando. Fala construindo. Ouve sem malícia. Ajuda elevando. Ampara levantando. Passa servindo. Ora serenamente. Pede com juízo. Espera trabalhando. Crê agindo. Confia vigiando. Recebe distribuindo. Atende com gentileza. Coopera sem apego. Socorre melhorando. Examina salvando. Esclarece respeitoso. Semeia sem aflição. Estuda aperfeiçoando. Caminha com todos. Avança auxiliando. Age no bem geral. Corrige com bondade. Perdoa sempre. Vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, agradecer por mais uma quarta, por estarmos juntos nesse evangelho de amor, nessa corrente do bem que nos auxilia, que nos ajuda e que nos conforta. Você que ainda não pegou a sua garrafinha d'água, ainda dá tempo, separe. Chame pelo seu protetor, para que ele possa te auxiliar ao escutar o nosso evangelho, que possa acalentar o que precisa, te alegrar, te dar ânimo. Agradecer o dom da vida por estarmos juntos mais uma vez. E assim, pedimos auxílio também a Maria Santíssima, que nos envolva com toda a sua ternura, seu carinho, sua paciência, o seu zelo, para estarmos abertas para a palavra de hoje, acreditando que Deus está sempre conosco para nos auxiliar. E assim, damos iniciado a noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Vamos então, dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, como a gente está fazendo aí a leitura sequencial, estamos hoje no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos ler o suicídio e a loucura, iniciando pelo item 14. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força se coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando o homem de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida,
muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Item 17. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, há alguns cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que sábio ele será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras ao suicídio conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, essa leitura, uma das mais importantes para nós espíritas, para todos nós que somos cristãos, que vemos em Jesus o nosso Mestre, o nosso Senhor, né? Todo mundo sabe, todo mundo sente a dor e é muito difícil sofrer. Sentir dor, né? Perda de ente querido, dificuldade financeira, problemas diversos na família ou com a gente mesmo, tudo isso é muito difícil. Mas nada vai chegar perto da nossa dor se a gente tirar a nossa própria vida. Nós começamos a leitura do livro Memórias de um Suicida e nesse domingo, nessa semana, nós iniciamos a parte do Camilo Castelo Branco, onde ele faz uma breve descrição de como é o Vale dos Suicidas, o local onde alguns espíritos que desencarnam pelo suicídio vão para expurgar as suas dores, para se arrependerem. E ele vai contando o que ele viu lá. E ele estava cego, né? Mas quando a gente desencarna, a cegueira é do corpo físico, não é do corpo espiritual. Então ele pressentia tudo. Então ele contando tudo o que ele viu e o que ele sentiu. E uma coisa que eu acho interessante é ele dizer que lá no vale não chega raio do sol. Não existe sol, não existe nuvem, não existe céu, não existe água, não existe nada que possa mitigar uma dor. E aqui na Terra, por mais que a gente esteja sofrendo
ou a perda do ente querido, ou uma situação de dor, ou uma situação financeira, seja o que for, nós temos a bênção do sono. E quando a gente não consegue dormir, a gente tem a bênção até do medicamento. Mas quando a gente passa para o mundo espiritual da forma pelo suicídio, da forma que Deus deu a gente a nossa vida e nós não podemos tirá-la, né? E aí a gente perde essas bênçãos por escolha nossa. Então, quem estiver ouvindo esse evangelho, se porventura tem algum parente ou você mesmo tem esse pensamento de tirar a sua própria vida, não vale a pena, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a dor não vai morrer. Porque a vontade de tirar a vida é a vontade de tirar a dor. Mas, quando a gente morre, nossa consciência vai junto. Então, não vale a pena, não faça isso. Bebe a sua água fluidificada, põe o seu joelho no chão, ora ao Senhor. E a gente está aqui também nesse momento orando por você. Acredita que nessa água tem o medicamento para você se fortalecer, para você se reequilibrar. Peça aos bons espíritos, peça a Jesus, peça a Deus, a quem você quiser, a quem você acredita que possa te ajudar. Porque essas situações são só um momento na sua vida. Isso não é a sua vida toda. E pode ter certeza que vai passar. Confie em Deus. Uma boa noite. Vamos então agradecer pelo infinito e imenso amor que Deus tem por nós, nos amparando e estando conosco em mais um evangelho para podermos auxiliar e ajudar outros espíritos que mais precisam. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa noite e por todos vocês que estão nos assistindo em seus lares. Que a espiritualidade seja com cada um de nós e que nós podemos nos fortalecer cada dia mais na nossa espiritualidade para que nós possamos ajudar outras pessoas com o nosso evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Que maravilha, né? Fizemos o nosso evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.